Fala pessoal, professor Marcos aqui novamente com vocês, dando continuidade aí ao nosso sistema online de agenda, que foi dividido em 4 partes aí, né? Essa é a parte final da tela de login, onde a gente faz a restrição ao acesso à nossa agenda por usuários cadastrados. E antes de começar esse vídeo, pessoal, não se esquece de dar like se você está gostando desses vídeos, se inscreve no canal se você é novo aqui e ativa o sininho das notificações que você ajuda o canal a crescer cada vez mais, beleza, pessoal? Então, dados os recados, bora pro vídeo. Eu já fiz, né, na primeira parte aqui da tela de login, a tela de login. Então, ó, essa é a tela de login. Então, quando você digita aqui o endereço do site, eu tenho que cair nessa tela, para que então eu coloque o usuário certo e eu vá para a tela de login. E eu já estou aqui no VS Code, nosso editor de código, com a nossa pasta do nosso sistema já gerenciada por ele. Tá aqui os arquivos do site, ok? E a gente vai trabalhar em cima, primeiramente, do arquivo login.php. E no arquivo login.php, pessoal, a primeira modificação que eu vou fazer é aqui, ó, no formulário da tela de login. Esse action aqui, ó, que é quando você aperta o botão de logar, entrar, ele dá um submit, esse botão dá um submit que envia os dados desse formulário, os inputs, login, né, e senha, para um destino. E o destino é especificado aqui no action, né? No caso aqui ele está indo para index, tá? Mas eu coloquei index aqui nas aulas passadas só para mostrar, né, qual é a página que ele vai. Só que na verdade, com o código que a gente vai colocar aqui na tela de login, aqui o action do envio dos dados desse formulário tem que ir para ele mesmo. Então, ó, login, pela lógica que eu vou criar, primeiro, ele envia os dados para ele mesmo, aonde, ao ser carregado com os dados enviados, ele verifica se os dados do usuário estão no banco de dados. Então, vamos aqui em cima, antes de qualquer código, né? Antes de qualquer código aqui dentro da HTML, do nosso login.php, você vai colocar o código de PHP. Então, eu vou colocar aqui a tag do PHP e a primeira coisa que eu vou colocar aqui, ó, vou colocar comentário, é a conexão com o banco de dados, tá? Então, aqui eu vou colocar a conexão com o banco de dados, que é através de um include, entre aspas, eu coloco então ponto barra para acessar a raiz do site, db, que é a pasta onde está o arquivo, de barra conexão. E depois eu faço a verificação, então vou colocar comentário, verificação no banco de dados. Deixa eu só criar aqui uma variável, cifrão, msg, underline, error. Essa variável ela vai guardar o texto, mas por enquanto está vazio, vocês vão entender por que depois. E aqui embaixo eu vou colocar um if, então abre a chave aqui, e aí eu vou colocar aqui iSet, que é uma função que verifica se determinado objeto está setado, e a gente quer verificar se os dados enviados pelo formulário, então eu verifico isso através do cifrão, underline, post. E por que post? Porque o formulário envia pelo método post, ó, formulário aqui, método post, ele envia. Então, post entre colchetes, entre aspas, a gente vai ver se os dados do input login user foram enviados. Mas não só isso, mas como também, eu vou colocar aqui e-comercial, que significa and. Então, isso tem que ter sido enviado, existir. E também i7, abre parênteses aqui, cifrão underline post, entre colchetes, entre aspas, a gente coloca o senha user. Então, gente, se esses dois dados aqui estão setados, ou seja, foi enviado pelo formulário, né, o login e também a senha, tá? Vai dar condição verdade para o meu if fazer o que ele quer que seja feito dentro dessa chave aqui. E dentro dessa chave, a gente então recebe os dados, já que eles existem, foram enviados, né? A gente recebe os dados, eu vou colocar eles em cifrão, uma variável chamada login user igual ó, ao que veio através do cifrão underline
post, entre colchete, entre aspas, o login user, vai para o fim, ponto e vírgula. Eu vou duplicar isso aqui, Shift Alt, setinha para baixo, ok? Ele duplica, e aí eu só altero aqui, ó, seguro Alt, aqui também seguro Alt, faço múltipla seleção, deleto o user e coloco senha. Para que eu preciso desses dados? Para numa consulta SQL, eu vou montar aqui, ó, a variável, deixa eu mais para baixo, SQL é a variável que vai guardar a string de consulta ao banco. Então, entre aspas, a gente monta aqui, ó, select, asterisco, from, tb, usuários, né? Tudo em minúsculo, tá? A tabela foi criada desse jeito lá. Aí a cláusula where, onde o login user é igual, apóstrofe, apóstrofe, aí dentro abre chave, fecha chave, e aí dentro a gente coloca a variável login user, certo? Depois aqui do apóstrofe, ó, dá um espacinho, coloca and, espacinho novamente, e aí senha user igual, apóstrofe, apóstrofe, dentro, chave, chave, dentro da chave, e aí cifrão, senha, user, ok? Ponto e vírgula no final, para finalizar essa string aí, tá? Que é a montagem da consulta SQL. Com a consulta montada, a gente vai executar essa consulta no banco de dados. Vou criar uma variável aqui chamada RS, que é a abreviação para resultado, result em inglês, certo? Então, igual ao quê? Ao comando chamado mysql e underline carry, ao comando mysql e underline carry, né? Então, esse é o comando que vai executar lá no banco de dados. Então, qual o banco de dados? A gente especifica o banco de dados através do conexão, tá? Que tá aqui em cima. Dentro aqui tem uma variável conexão que fez a conexão com o banco de dados. Vírgula, e aí você coloca o SQL, que é a consulta que você quer realizar naquele banco. Ponto e vírgula no final, a gente faz a consulta aqui. E aí, pessoal, após fazer as consultas, você vem aqui, ó, cifrão, dados. Esses dados aqui é um vetor que vai pegar os dados consultados lá, né? Ele vai conseguir encontrar somente um único usuário, né? Porque o login user, ele é uma chave primária. Então, ele só vai encontrar um, aquele que você digitar. Se você digitou certo, ele vai encontrar um lá. Igual, eu vou extrair os dados do RS ali, eu vou extrair os dados através do mysql e underline fetch assoc para pegar pelo índice associativo o que tiver no RS. Beleza? Ponto e vírgula no final. Eu vou colocar aqui também, ó, uma variável chamada linha. Essa variável ela vai pegar um valor numérico da quantidade de resultados que foram encontrados na consulta. É óbvio que a única quantidade que vai vir é uma linha de resultado, tá? Porque só existe um usuário com aquele login e com aquela senha específica. Diferente disso, é a linha, nenhuma linha, né? Zero, e aí o usuário não está no banco. Mas isso a gente usa a função mysql e underline num rows em cima do RS. Feito isso, pessoal, aí a gente vai fazer a validação. Então, vou colocar aqui um if que tem o else, é um if com estrutura condicional composta. If, abre o parênteses, certo? Vou colocar aqui a chave do if. Já vou colocar aqui também, esse if ele tem else, então já abre a chave do else. E agora vamos para a condição do if, tá? Então, esse if aqui é o seguinte, ó. A gente vai usar a variável linha. Se linha for diferente de 0, né, significa que ele encontrou um usuário, né, que o usuário existe, bateu lá, e aí eu coloco aqui a criação da sessão, aqui, né, se for verdade que a linha é diferente de 0. Né, caso contrário, cai aqui, né, onde eu mostro a mensagem de erro no login.php de que o usuário não foi encontrado, né, ou não existe no banco de dados. Então, aqui, se for verdade, que a linha é diferente de 0, significa que o usuário existe, e a gente cria a sessão. Para criar a sessão, a gente usa a função, né, do PHP chamada
session underline start, ponto e vírgula. E com a sessão criada, a gente vai criar variáveis globais de sessão, tá? Que vão ser compartilhadas entre as páginas do site, que é através do comando cifrão underline em caixa alta session, entre colchetes, entre aspas, o mesmo nome, login user. Então essa sessão ela é criada e ela recebe o valor que está em cifrão login user, ponto e vírgula no final. Vou duplicar isso aqui, tá? Ó, Shift Alt, setinha para baixo do que tá onde está o cursor, ele duplica e aí eu troco o login. Então fica aqui depois de login, com o Alt eu clico no próximo login aqui, ó. Tem múltipla seleção, apaga login, coloca senha. Então tá aí, ó. E por fim, vou colocar Shift Alt setinha para baixo, eu tenho a seção que guarda o nome user. Só que o nome user a gente pega ele porque não foi digitado o nome do usuário, mas ele está aqui dentro, ó, dentro de dados, certo? Que é um vetor associativo. Então, ó, cifrão dados entre colchete, entre aspas, o nome user, ok? Ele vai extrair isso lá porque a consulta trouxe essa informação e guardou ali em dados, beleza? Bom, feito isso, a sessão foi criada e aí essas informações podem ser compartilhadas entre as telas. Além da sessão criada, a gente então finalmente vai através da função header, abre parênteses, apóstrofe, L maiúsculo, location, certo? Dois pontos, a gente então vai para index.php. Vai para o fim, ponto e vírgula. Bom, caso contrário, ou seja, caso linhas não seja diferente de zero, cai no else aqui. E no else a gente vai então fazer com que essa variável msgerror, cifrão msgerror, recebe um texto div class igual. Aqui, pessoal, você pode utilizar, ó, o apóstrofe, já que o aspas fecha, né, essa string. Senão vai conflitar. Então, coloca apóstrofe, certo? E aí coloca o alert, que é a classe lá do Bootstrap, de estilização de alerta. E aí, alert, tracinho, danger, para ser vermelho. E um mt, que seria margem top, tracinho 3, tá? Para dar um distanciamento lá de 3. E a gente fecha. Aqui, ó. Fecha a primeira parte. Dou um Enter aqui, certo? Dou mais um Enter e subo. E aqui vai o P de parágrafo, né? Então, vou colocar aqui, ó. Cifrão P. Fecho o P. Coloco a mensagem que eu quero. Usuário não encontrado. Ou a senha não confere. Ponto final, barra P, fecha aqui, e Enter de novo, fecha a div, então, barra div, fechou a div aqui, e pronto, ó, essa é a mensagem que a gente quer que ele mostre lá. Aonde vai essa mensagem? Ponto e vírgula aqui, ó, para finalizar. E essa variável aqui, pessoal, a gente vai jogar ela aqui embaixo, ó. Quando carregar o formulário novamente e a programação do PHP verificar que o usuário digitou a senha errada ou o usuário que não existe, né? Abaixo aqui, ó, abaixo dessa mensagem aqui, a gente vai jogar aqui, ó. Então vou abrir um PHP aqui. Então PHP, fecha o PHP e coloca aqui dentro um echo cifrão msg error, ponto e vírgula. E pronto, ele vai escrever todo aquele script HTML da mensagem de erro. Ó, o usuário não existe, você digitou um usuário errado, beleza? Vai ficar bem bonitinho lá. A gente, então, vai testar, né, se está funcionando. Então, vou dar uma pequena atualizada aqui. Então, tá aí a tela de login, certo? Carregado pela primeira vez. E, na primeira vez, os dados não foram enviados pelo formulário, certo? Então, ele simplesmente carrega normalmente. Aí, né, eu vou colocar aqui, vou preencher os campos com qualquer coisa. São dados que não estão no banco de dados. Então, se eu apertar o botão entrar, ele tem que
voltar recarregar o login, fazer o teste, ele vai descobrir que não tem no banco, certo? Então, ó, ixi, deu erro aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, fetch SOC, linha 14, vamos lá. Deixa eu vir aqui rapidinho, 14, fetch SOC, RS, nada errado aqui, nada errado aqui. Ah, tá, eu errei aqui, ó, a palavra where, H-E-R-E, tá? Errei aqui o where. Volto lá, dou um atualizar aqui, continuar. Ah, beleza. Ó. Então eu coloquei dados errados, funcionou. Ótimo. Então agora eu vou colocar um usuário que realmente existe, que é o, tudo em minúsculo, Marcos, certo? É o usuário que existe lá. A senha é 123456, né? Que ele vai então verificar no banco de dados, tá? E eu já vou logo alertando, gente, não vai funcionar. Ó, vou clicar aqui no entrar e ele ainda fala que o usuário não existe. Só que o usuário existe. O Marcos existe e a senha 123456 está lá no banco de dados. Mas se a gente for lá no banco de dados, ó, a senha está criptografada. Como é que isso aqui vai ser igual a 123456? Não vai, certo? Então, o que faltou aqui no código? Ó? Quando você recebe a senha, ela vem normal lá do banco de dados, certo? Tá aqui, ó. Ela vem normal lá do banco de dados. Porém, isso aqui tem que ser colocado dentro de um hash, certo? Que converte para criptografia. Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Vou arrancar daqui, Ctrl X, certo? E vou colocar ele dentro de um hash, certo? Enter aqui, aí apóstrofe, esse hash é o SHA256, esse é o hash, tá? Que é o que a gente combinou lá. Aí eu coloco aqui, né, o post, né, que pega a senha no seu estado normal e através desse hash, o hash aqui vai converter para criptografia e aí eu vou entregar isso aqui criptografado. Para criptografia bate com criptografia, certo? Então agora é para funcionar. Então voltando lá, pessoal, no login eu vou atualizar aqui novamente. Ó, e aí ele vai para index. Beleza? E, pessoal, detalhe, o fato dele ter ido para index não quer dizer que a index, a página principal, ainda está validada. A gente fez o código do login, tá? E o login, a função dele é verificar se o usuário existe no banco e criar a sessão, certo? Aonde eu recupero esses dados constantemente, tá? Para poder sempre também estar validando na index. Então, essa validação também tem que ser feita na index, tá? Então, vamos lá. Está funcionando aqui essa parte. Gente, só uma ressalva antes de mais nada. A senha e também o login, eu preciso para que eu não corra o risco de o usuário de má fé, vamos dizer assim, né, fazer um hack e faça a introdução de códigos de SQL injection, né, que possa alterar a consulta do banco de dados. Então eu tenho que isolar isso aqui, os dois, dentro de, eu vou colocar nesse aqui, ó. Então eu vou arrancar isso daqui, arranquei, ó. Ctrl X, tá? E eu vou colocar ele dentro de um MySQLi underline escape string. E aí eu coloco aqui, já que ele vai fazer uma verificação de SQL injection no banco de dados, eu tenho que colocar aqui o conexão, tá? E finalmente, vírgula, aí eu coloco o post aqui, tá? E aí ele garante que o usuário não vai conseguir fazer, vai remover os códigos maliciosos para SQL injection, certo? Na senha, não precisa, porque ela vai estar você coloca o código e esse código vai ficar criptografado também. Aí a gente vai lá na index, aonde a gente vai fazer a validação para não entrar nela, tá? Então ela já tem aqui a conexão com o banco de dados. Então, se tem a conexão com o banco de dados aí, a gente só faz a verificação. Então tem coisas semelhantes aqui, né, com a tela de login. Bom, basicamente aqui a gente vai fazer um if. Esse if tem else, tá, gente? Então, ó, if, aí aqui está a condição dele. Vou abrir aqui a chave desse if e ele tem
else. Antes de mais nada, pessoal, lembre-se que a primeira coisa que você faz é entrar na sessão, tá? Então, o login criou a sessão e na index eu entro na sessão através do session start. Aí sim, o if, certo? Eu vou verificar se essas duas variáveis, o login e a senha, existem no banco de dados, existem no servidor. Então, e set, abre aspas, e aí eu verifico se cifrão, underline, session, entre colchete, entre aspas, o login, user, existe, ok? E também, então nós vamos colocar aqui, ó, and, e também o i7, cifrão, underline, session, entre colchetes, entre aspas, o senha, user, certo? Então, se as duas variáveis globais existem no servidor, aí eu faço, deu condição verdade para o meu if, eu faço aqui dentro da chave o que tem que ser feito. Que é o quê? Primeiramente, vou criar aqui uma variável chamada login, uma variável chamada cifrão, login, user, que recebe cifrão, underline, session, entre colchetes, entre aspas, login, user, ponto e vírgula. Vou duplicar isso aqui, ó. Shift Alt, setinha para baixo, ele duplica. Altero aqui, né? Com Alt, seleciono aqui, eu tenho múltipla seleção. E aí eu coloco senha, user. E finalmente, eu tenho também aqui, que foi criado, né? A seção chamada e a terceira variável global de seção, Shift Alt setinha para baixo, que é clico aqui, com o Alt eu clico aqui e eu altero senha para nome, certo? Então tem mais essa seção aqui que foi criada, tá? Ó, se a gente olhar aqui no login, a seção nome user também foi criada. Beleza? Então estão aí as 3 seções criadas. E aí eu faço novamente a consulta SQL. A consulta SQL é tão igual, né, ao login aqui que eu vou copiar. Ó. Vou copiar isso aqui. Vou copiar o RS também. O dados também. O linha também, certo? Ctrl C. Copia aqui do login. Vai para index. Ctrl V. Tá. Aqui dentro, né? Aqui dentro desse if, da condição se verdade desse if, a gente coloca um outro if. Esse if, ele não tem else, tá? Ele é simples, então só abre a chave. Beleza? E na condição dele, a gente verifica se cifrão linha é. Só que aqui, em vez de diferente de zero, a gente vai colocar igual a zero. Então, se linha é igual a zero, ou seja, ele não achou nada no banco, significa que o usuário não existe. Ou ele digitou a senha errada, ou o usuário errado, ou né, não existe. Então, o que eu vou fazer se der condição, se der linha igual a zero, não achou nada? Eu vou primeiramente limpar a seção com session underline set, removo as variáveis de seção. E depois eu destruo a seção. Então, session, underline, destroy. Eu vou destruir a seção. E, já que ele não existe, a seção foi destruída, eu tenho que voltar para o login. Então, através do header, entre parênteses, entre apóstrofe, eu coloco com L maiúsculo location, dois pontos, login.php, ponto e vírgula, e dou um exit aqui, né, para ele sair fora e não carregar o restante da página. Exit, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Nesse else, a gente também coloca, tá, a mesma coisa que isso, ó.
ok? Ctrl S salva. Isso daqui. E agora sim, ó. Mas se eu for nesse outro navegador aqui, o que eu expliquei para vocês, ó, vou entrar aqui no outro navegador. Então, como os navegadores diferentes são seções diferentes, esse navegador diferente, né? Porque aquele lá já está logado. E vir aqui, ó, né? Ó, tá vendo? Já está funcionando. Esse navegador aqui, como ele viu que não tem sessão criada, ao tentar acessar a index, ele foi para login. E aí, somente, ó, se eu digitar o usuário, eu posso até colocar o usuário certo, Marcos, mas coloco a senha errada, ele ainda fala que o usuário ou a senha estão errados. E aí, se eu coloco Marcos e coloco a senha certa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e dou um entrar, ele então, está pedindo para salvar aqui, vou colocar não. Ele entra na tela de login, como vocês podem ver aí, ó, tá? Então, tanto esse navegador quanto esse geraram sessões diferentes, cada um tem o seu acesso à tela de login. Então, foi feito aqui, tá? A tela de login, só que, né? Ele só encerra, tá? Ele só encerra a sessão se eu fechar o navegador ou se eu tiver um botãozinho aqui que sai, né, que faz o logoff na tela. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó, agora vocês vão entender por que que eu criei essa seção aqui também que guarda o nome, né, do usuário. Nós vamos colocar ali na barra, no menuzinho, ó, nessa região aqui, certo? Após essa div aqui do menu, home, contato, tarefa, evento, vou colocar aqui ó, abaixo aqui então desse navbar, abaixo do L aqui, ó, tá? Aqui. Eu vou colocar uma div. Nós vamos colocar aqui um HTML. div.navbar tracinho nav ponto w tracinho 100 para pegar toda a largura ponto justify tracinho content tracinho end para ele ir para o fim. Pronto, criei uma div que fica lá no finzinho, né, lá no canto. E aqui dentro a gente coloca um A com a classe nav tracinho link com o endereço logout.php. Ok? Aí, tab, eu vou lá para o que deve ser mostrado, certo? Nós vamos colocar aqui também, ó, um i de ícone, certo? Ponto, e aí eu coloco b tracinho person, enter, pronto. Criei aí o nosso ícone, além também do PHP, então vou colocar aqui um PHP, ó, cifrão igual, posso colocar assim, sem colocar o PHP, tá? Sem usar o eco. Isso aqui é um jeito resumido de abrir a tag do PHP. Eu coloco cifrão, nome, user, certo? Fecha aqui com interrogação. Aqui eu escrevo o nome do usuário que a gente pegou por sessão, tá? E ainda espaço a palavra sair, certo? E um outro ícone, então i.b.b tracinho box tracinho aron. Ah, faltou aqui. RIG right, tá? Então, esse ícone aqui, ó, tá? Ctrl S salva. Então, se a gente olhar aqui, ó. Bom, ele já está logado, né, ó. Se eu atualizar, olha lá, ó. Marcos Melo sair, certo? E ali tem um botãozinho, ó. Tá vendo? A flechinha saindo da portinha, indicando que ele vai sair. Só que ele está indo para uma página que não existe ainda, que é o logout.php. Então, eu vou criar aqui, ó, o arquivo logout.php, certo? Aí eu abro aqui, PHP, coloco session underline, um set para destruir as variáveis, certo? Coloco também session destroy, tá aí, session destroy, e dou um header,
apóstrofe L location, dois pontos, eu volto para o login.php, certo? E aqui eu coloco Ctrl S salva, prontinho. Então, beleza, ó. Então aqui, agora o arquivo existe. Se eu clico aqui, ó, eu carrego o logout, ele vê que eu estou destruindo a sessão, ele destrói a sessão e volta para a tela de login. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso sistema de validação. Vou fechar tudo aqui, ó. Fechei. E vou abrir de novo, ó. Então, se eu fechei, ele encerrou, né? Se eu tentar entrar novamente, ó, localhost, sysagendador, ó lá, já não foi para a página principal. Ele carregou para nós aí o login, tá? Então, se eu coloco o usuário, posso até colocar o usuário certo, mas a senha errada, ele mostra essa caixinha aqui, né? Que foi o MSG underline erro lá, que mostra essa mensaginha de alerta bonitinha aqui em vermelho, que o usuário ou a senha não existe. Aí eu coloco o correto. Marcos 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Clico em enviar, ele vê que está certo e vai para index, aonde agora ele está liberado. O usuário cadastrado é o Marcos Melo, né? Vou dar um logout aqui. Então está funcionando. Vou entrar aqui com o usuário Nicole, que tem mais lá, né? A senha da Nicole é ABCDE, se eu não me engano, tá? E aí eu vou entrar. Olha lá, ó. Nicole, bateu a senha dela e tá logado, tá? E aí eu tenho acesso a todas as páginas aqui, né? Sem problema algum. Clico em sair, feito logoff. E é desse jeito, né, que a gente faz uma tela de login com controle de usuários aí que podem acessar o sistema. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí. Com essa aula eu finalizo a tela de login. E aguardem as próximas aulas de mais coisas que eu vou ficar colocando nesse sistema. Beleza, pessoal? Agradeço aí a visita ao canal da Nerd School Tech, tá? De novo, gostou desse vídeo aqui? Dá um like, tá? Se inscreve no canal se você é novo por aqui e ativa o sininho das notificações que você recebe aí os avisos dos próximos vídeos. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima aula. Valeu!